Boa noite a todos, graça e a paz, que Deus abençoe cada lar, cada pessoa que está conectada com a gente nesse momento. E nessa hora eu oro para que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que está perto e que está longe, né, visite a sua casa, visite o seu lar, que Ele alcance os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente seja renovado, fortalecido, fortificado pela palavra de Deus, para que a gente realmente possa viver dias como filhos de Deus, né? Como alguém que foi alcançado, que foi resgatado, que foi redimido e que está aqui nessa terra para expressar a glória de Deus. Amém? Hoje à noite eu coloquei esse tema, um tema para a nossa palavra com o nome de não retroceda, né? Por quê? Porque nós vivemos um tempo de muita indignação, que a gente vê muita coisa acontecendo, né? E se a gente não presta atenção, tudo o que está acontecendo quer desanimar, quer trazer confusão e quer fazer a gente parar. E é muita coisa, né, para distrair a gente. E no fundo de tudo isso, toda distração só tem um objetivo: é fazer com que a gente perca a nossa identidade, é fazer com que a gente não cumpra um propósito que a gente tem aqui nessa terra, que a gente não alcance o destino para que Deus nos criou, né? O objetivo de tudo, e isso é muito perigoso. E eu sinto muito te dizer, né, que muitas vezes as pessoas ficam esperando o inimigo das nossas almas aparecer vermelhinho, com 2 chifrinhos e com um tridente, sendo que ele não aparece assim. Ele vem justamente embrulhado num pacote bem bonito, né? Ele vem sofisticado, ele vem personificado naquilo que você mais gosta. E para ele não interessa, né? Se ele tiver que oferecer dinheiro, se ele tiver que oferecer influência, o que for, para ele não é difícil, porque o intuito dele sempre é fazer a gente perder o nosso propósito eterno. E nós estamos vivendo dias atípicos para a gente, ainda mais com essa pandemia, né? Essa pandemia, ela está muitas vezes nos restringindo algumas coisas, principalmente a nossa igreja, né? E a tantas outras, né? Mas que hoje nós estamos limitados sem um templo, né? Mas nós precisamos hoje nos readaptar e fazer o que é possível, né? E se não é possível presencial, que tem que ser virtual, é isso que nós temos que fazer hoje. A responsabilidade nossa, ela tem que ser maior. Por quê? Porque nós precisamos nos alimentar. E muitas vezes quando eu ando por aí, converso com algumas pessoas, né, que participam de outros lugares também, de outras igrejas, amigos, e eles falam para mim: mas eu não estou indo, eu não estou ouvindo, não estou participando de nada, porque eu gosto que seja presencial, né? E às vezes a gente tem que se readaptar, não dá para fazer só o que a gente quer. Se essa é a nossa maneira de se alimentar, né, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem esse recurso. Amém? Então eu creio que esse é um tempo de liberdade, que Deus está dando uma liberdade diferente para testar os nossos corações. E eu sempre digo que o problema muitas vezes não está na dificuldade ou no tempo ruim, mas está em muitas vezes quando se abre a porteira e se tem toda a liberdade, né, para realmente poder escolher aquilo que é prioridade para a nossa vida. Será que Deus vai continuar sendo o primeiro da nossa vida?
nós temos que vigiar porque nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro. Os nossos sentidos são bombardeados o tempo inteiro com imagem, com cores, com sons, né? com todo tipo de oferta, com o intuito sempre de nos afastar de Deus, né? E por isso que essa noite eu quero falar de um personagem da Bíblia que é Neemias. Eu sei que outro dia a gente já falou a respeito de Neemias, mas hoje eu quero pegar uma outra vertente da vida de Neemias. E eu vou resumir um pouquinho a história, né, porque não dá para ler tudo, para quem não conhece. Neemias, ele era servo do rei, ele era copeiro do rei. E ele ficou sabendo que a terra dele tinha sido desolada, os muros tinham sido derribados, as portas tinham sido colocadas a fogo, o povo, né, estava muito triste e ele ficou sabendo disso e chorou muito, lamentou e orou diante de Deus e jejuou e perguntou para Deus o que ele poderia fazer pela terra dele. E Deus colocou no coração dele ajudar a reconstruir, né, a cidade. E olhando humanamente, ele era um homem tão simples, ele era um copeiro, mas ele começou a fazer todas as estratégias, a estudar tudo isso. E um dia ele estava diante do rei e o rei olhou para ele e disse: Neemias, pela primeira vez a Bíblia diz que o rei viu Neemias triste. E o rei perguntou: o que está acontecendo? E aí ele falou: como que eu posso estar feliz sabendo que a minha cidade, o povo que eu amo está assim? E o rei perguntou para ele: o que tu queres que eu faça para te ajudar? E nisso tudo eu vejo que testemunho, né, que Neemias tinha, né, porque o próprio rei reconhecia que nunca, né, a Bíblia diz que nunca era visto ele triste. Então que testemunho, né, que nós temos que ser pessoas alegres e, né, para que as pessoas possam ver Deus na nossa vida. E então Neemias disse: olha, né, Neemias pediu um tempo para o rei para que ele pudesse viajar para aquele lugar, para que ele pudesse ajudar a reconstruir. Ele disse: rei, me dá cartas, né, liberando para que eu possa passar, para que eu possa fazer a obra. Me dá cartas lá liberando a madeira que eu preciso para edificar de novo as portas da cidade. E assim Neemias fez. Voltou para lá, se reuniu com o povo e começaram a trabalhar e reconstruir a terra. E Neemias, né, esse homem, ele tinha um objetivo em mente, mas os seus inimigos também tinham outros, que eram tirar ele do objetivo. Então eu quero ler no livro de Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-lhe mal, por isso enviei-lhes mensagens com a resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma reviravolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles.
e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Esse livro de Neemias é um livro muito fantástico para a gente ler, né? E aqui a gente vê que nessa parte que eu li, Neemias se determinou, e quando chegou nessa... Se você ler toda a história, é bem interessante, porque o inimigo ele zomba, ele ri, né? Eles dizem: vocês não vão conseguir fazer nada, quem são vocês que pensam que vão reconstruir a cidade, aquilo lá está tudo debaixo de escombros. E é bem interessante, porque Neemias diz: olha, eu estou indo em nome do Senhor fazer isso, né? Ele não estava indo somente por ele mesmo, mas ele sabia que era um propósito de Deus. Então o inimigo zombou e o inimigo riu e tal, mas quando essa obra foi crescendo, o inimigo foi ficando enfurecido, né? E muitas vezes, assim como Neemias, né? Neemias tinha um objetivo em mente, ele estava determinado a atravessar todos os ataques, a distração e todas as adversidades. E nesse momento, os muros já estavam levantados, só faltavam colocar as portas. E a obra, bem dizer, estava quase no fim. E para chegar até ali, gente, se você ler toda a história, foi bastante luta. Porque o inimigo era ferrenho e chegou um período que alguns tinham que fazer armas, né? Eles tinham que construir com uma espada embanhada, né? Construindo e cuidando ao mesmo tempo, vigiando. Então, assim, não foi brincadeira, mas eles foram determinados diante do Senhor em fazer a obra e até o fim. E quando os muros estavam todos levantados, que só faltavam colocar as portas, e aí o recado começou a ficar mais insistente, assim como a gente leu aqui, né? Quando ele estava quase no fim, né, o ataque começou a aumentar, a distração começa a aumentar, a dificuldade começa a aumentar, porque o inimigo ele não quer ver a obra acabada. Em Neemias 6:2 ali diz, né, vamos nos encontrar, e assim veio o recado 4 vezes, né? As muralhas estavam se fechando, Neemias estava avançando, se fortalecendo, mas agora o inimigo já não podia entrar mais tão fácil, né? Porque antes eles podiam entrar por qualquer lado, os muros estavam embaixo, agora não, agora só faltavam as portas. Então o inimigo, ele não podia mais entrar assim fácil. Então, como ele sabia que era perigoso agora, né? Porque a cidade já estava com os muros em pés, então qual era a estratégia do inimigo? Não, nós temos que tirar o Neemias para fora, né? Porque ele era o cabeça. Vamos tentar distrair Neemias e trazer esse, já que nós não podemos ir lá, porque agora ele já, né? A cidade está resguardada, né? E assim acontece na nossa vida. Quando a gente cresce, quando a gente está avançando, quando a gente vai fechando as brechas da nossa vida, o inimigo quer vir e tirar a gente para fora, para a gente não viver, né? Para a gente não concluir aquilo que a gente está determinado a fazer, né? Lembra de Jó, né? O diabo, né, chegou na presença de Deus e Deus perguntou: de onde tu vem? De rodear a terra. E Deus falou: visse o meu servo Jó, não tem ninguém que nem ele. E aí o diabo: então tá, deixa eu tocar nas coisas dele para te ver se ele não vai, né, murmurar, se ele não vai voltar atrás da fé que ele tem. E assim Deus permitiu que ele fosse testado, né? Então muitas vezes é o que vem pra gente, para testar a gente, né? Aí vem uma notícia de um desemprego, vem um problema de família, vem uma doença repentina, vem um mal entendido,
alguma coisa, assim como veio aqui para Neemias. Neemias, o cara estava lá trabalhando e eles não sabiam mais o que fazer para arrancar ele daquele propósito, para arrancar ele daquele objetivo. O inimigo estava com muito ódio de Neemias. E aí eles começaram, eles não tinham escrúpulo. Olha, estão dizendo, e o cara lá falou para mim que é verdade, que estão falando, que vocês estão se rebelando, vocês estão juntando o povo, tu já quer virar o rei dos caras, né? Olha só o que o inimigo fez, né? Tava criando uma mentira, né? Para envolver Neemias, para que Neemias fosse arrancado de lá de dentro, daquilo que ele estava fazendo. E Neemias disse, não, eu não vou, porque eu estou executando uma grande obra e eu não posso sair daqui. Interessante que Neemias, ele viu um quadro completo, ele tinha uma missão e ele tinha um propósito. E ele permaneceu firme naquilo que ele sabia que ele tinha que fazer, né? E a pergunta é, nós temos um quadro da nossa vida? Nós temos um panorama daquilo que nós temos que fazer? De onde nós temos que permanecer e ir até o fim? E o que eu mais quero falar de toda essa história é justamente essa parte agora, né? Que quando o inimigo ele não pode ir contra a nossa vida, assim como aconteceu com Neemias, ele levanta rumores, ele levanta falácia, né? Ele levanta pessoas, né? E o rumor, eu coloquei aqui que é uma obra favorita do demônio, né? Assim como dizia aqui, muita gente, olha, estão falando e o fulano disse que é verdade, né? E assim chega um monte de gente na nossa vida. Você não acha que isso, você não acha que aquilo. Eu vejo muita gente hoje retrocedendo de muita coisa que a pessoa gosta, ou, né? Não, daqui a pouco a pessoa vai lá, tira, volta atrás, porque fica preocupado, né? Que vão falar que tem inveja, que não precisa que saber que eu tenho isso, e aí acaba retrocedendo nas coisas, né? E na verdade, gente, o mundo está de saco cheio, né? De gente azeda, mal-humorada. Eu sempre digo que o fofoqueiro, ele sempre vai querer fazer fofoca. O invejoso, ele sempre vai invejar. E o desocupado, ele vai estar sempre dando pitaco na vida dos outros. Pode ver que a pessoa crítica, a pessoa chata, ela sempre é uma pessoa desocupada ou que ela não está produzindo nada. Então ela fica procurando na vida das pessoas defeito para criticar, para puxar para trás, para desanimar, para roubar o teu propósito, sabe? E você tem que saber quem você é. Você tem que saber do que você gosta, você tem que saber qual é o seu propósito e não retroceder. Você tem que ser firme, não, eu gosto disso, eu fui criado para fazer isso aqui, é isso aqui que eu vou inspirar as pessoas, e não interessa se vão falar, né, que eu sou metido, como o Neemias, imagina, Neemias não era um líder, ele era um copeiro, mas quando Deus colocou nele o propósito de reconstruir a cidade dele, Deus levantou tudo o que ele precisava. Deus deu o favor do rei, Deus deu o recurso para ele, Deus levantou as pessoas. E isso acontece quando nós temos um propósito da parte de Deus. Nós não dependemos de homens. Se nós temos firme, traçado, qual é o objetivo, no que Deus me chamou como Neemias, né? Era um copeiro meu, se ele olhasse então a natureza dele, ai meu Deus, quem sou eu para me levantar, para fazer, para ir? Não, ele jejuou, ele orou, ele pediu ao Senhor, Deus deu uma direção e Deus começou a favorecer ele. Isso é a graça de Deus. Eu estou falando aqui de um exemplo do Antigo Testamento. Gente, a nossa vida hoje ela é encharcada da graça que Jesus trouxe sobre a nossa vida. E a graça, ela não é só um favor imerecido, porque se fosse só um favor imerecido ia ser muito pouco. A graça, ela nos reveste, ela nos equipa com tudo que nós precisamos para executar um propósito que Deus determinou para essa terra.
É a própria natureza de Deus dentro da nossa natureza. Quando Adão e Eva foram criados, eles eram uma alma vivente. A partir da morte de Cristo e a obra da cruz e a vinda do Espírito Santo para a nossa própria vida, nós passamos a ser espíritos vivificantes. Hoje o nosso próprio espírito é vivificado pela presença do Espírito de Deus. Então muito maior é a obra que Deus pode fazer através da nossa vida, porque nós somos a expressão do próprio Cristo, porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Então, gente, não é mais tempo da gente ser medroso, da gente retroceder, da gente ser covarde, mas é hora da gente se levantar pelo Espírito Santo de Deus, para inspirar pessoas, para ensinar, para ser um modelo de família, para ser um modelo de mulher, de homem de Deus, de filho, de servo, de funcionário. Se você é um empresário, eu não sei o que você é. Deus precisa de gente em todas as áreas. Aqui Deus precisou de um copeiro. E assim Deus precisa. Deus precisa de um mecânico. Deus precisa de um padeiro. Deus precisa de uma diarista. Deus precisa de mãe. Deus precisa de tudo, para ser uma expressão viva de graça nessa terra. Lembra da história de Naamã? Deus usou uma menina que era uma escrava, mas a escravidão não estava na mente dela, ela estava lá servindo e ela dizendo: olha, lá na minha terra tem um homem de Deus, se ele orar por ti, tu vai ficar curado. Deus precisa de gente em tudo que é canto. E hoje nós temos a presença do próprio Espírito sobre a nossa vida, vivificando o nosso espírito para a gente fazer uma obra maravilhosa. Então pare de te esconder. Seja uma boa influência. O mal está aí, se espalhando, cheio de coragem, com mentira, sabe? Destruindo as coisas. E onde estão as pessoas boas? Onde estão as pessoas tementes a Deus? Onde estão os justos para praticar a justiça, para influenciar? Sabe? Nós temos que se levantar e parar de ser covarde. E ali, como dizia, né, em Neemias 6:9, dizia que estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos, não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece as minhas mãos. E ali, na verdade, né, a história toda era tudo uma mentira. E o verdadeiro intuito do inimigo era que eles se intimidassem para não concluir a obra. E interessante, né, que fala em Isaías, 1 Tessalonicenses 5:24, diz assim: fiel é o que vos chama e fiel é para fazer isso. E o Salmo 138 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. E em Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, ele é um Deus que começa e acaba. Deus, ele começa, mas ele conclui. Deus, tudo que ele começa, ele quer ir até o fim, a não ser que a nossa decisão seja de retroceder. Mas a vontade de Deus naquele propósito que ele tem estabelecido é que seja cumprido para a glória do nome dele. Tudo que Deus criou, pode ver, quando a gente pega o livro de Gênesis, Deus começava uma coisa, ele acabava, e quando ele olhava, ele dizia: ficou muito bom. Ficou muito bom, por quê? Porque ele tinha concluído. E ele só descansou depois de ter feito tudo o que ele precisava fazer. E assim foi Cristo. Cristo veio para essa terra, cumpriu um propósito que foi obedecer à vontade de Deus. E quando ele fez tudo o que ele precisava fazer, que ele estava lá na cruz morrendo, o que ele gritou? Foi consumado, está consumado. Como que dizer? Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu fui até o fim. Então nós temos que entender que nós somos a imagem e semelhança desse Deus.
desse Cristo. E tudo que nós começamos, nós temos que acabar. Nós temos que ir até o fim, né? Nós não fomos criados para deixar as coisas pela metade. E às vezes parece que as coisas não vão dar para concluir, né? Porque justamente, como eu falei ali, aparecem os imprevistos, aparecem as dificuldades, aparecem as distrações, e aí agora a vontade é de jogar tudo para cima, é de parar com tudo, é de não fazer. E eu ouvi uma história essa semana da esposa do Charles Spurgeon, que ele era considerado o príncipe dos pregadores. Essa mulher, ela foi acometida de uma enfermidade muito grave e disse que ela quase não conseguia mais se locomover, nem quase de um quarto andar para o outro, não podia mais ir na igreja, não podia mais fazer nada. Olhando assim, era terrível a situação dela. E ela lembrou que por muito tempo ela tinha guardado um monte de moedas, ela acumulou um monte de moedas. Então ela pegou aquelas moedas e ela lembrou de um livro que o marido dela tinha escrito. E ela pegou aquelas moedas, trocou e comprou 100 livros desse livro que o marido dela tinha escrito e resolveu gastar essas economias, enviando para 100 pastores pobres, né, de onde eles viviam. E isso comoveu tanto as pessoas, abençoou tanto as pessoas, que um monte de gente quis começar a ajudar ela a fazer esse tipo de trabalho. E no fim, o que aconteceu? Ela acabou abrindo uma fundação e ajudando mais de 6.000 pastores. E muitas vezes a gente tem que se perguntar, porque escutando a história dessa mulher, parece que tinha acabado a vida dela. Parece que ela não tinha mais nenhuma função, parece que ela não tinha mais nenhum propósito. Mas mesmo na enfermidade, ela achou alguma coisa para fazer. Essa semana também escutei a história de um pastor, um moço novo, que teve que ir às pressas para o hospital. Deu uma complicação no coração dele, ele teve que ficar 30 e poucos dias internado, ficou muitos dias na UTI, isolado. E aí ele contando que durante aquele tempo, foi um tempo que Deus tirou tudo, parou ele completamente. Então ele resolveu perguntar para Deus: Deus, o que tu queres comigo? Nesse silêncio, nesse tempo que eu estou aqui, no meio daquela UTI. E no meio daquela obra, né, no meio daquela situação difícil, nasceu um livro. E muitos médicos que lidaram com ele e que viram a fé dele, compram esse livro para dar para os pacientes, porque é um modelo de fé, de esperança para quando a pessoa está passando a enfermidade. Então, assim, nós temos que entender que, independente da situação, Deus está no controle da nossa vida e que não acabou o nosso propósito, mesmo quando nós estamos passando uma dificuldade, mesmo quando vem, alguma coisa que é difícil de atravessar, uma adversidade. Nós não podemos deixar aquilo permear o nosso coração e fazer a gente retroceder na nossa fé. Porque muitas vezes essas mentiras, as dificuldades, os rumores querem nos enganar, dizendo: não, a tua vida acabou, Deus não tem mais nada para ti. Não, se mesmo que Deus permitir, você está dentro de um hospital, seja para orar pelas pessoas, seja para alegar aquele ambiente, seja para mudar o destino das pessoas e a eternidade daqueles que Ele colocar ao teu redor, né? Então, é tão interessante e é tão lindo nessa história que chega um ponto, o último versículo que eu li, eu achei muito interessante, que diz aqui: todos estavam tentando intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece as minhas mãos. Olha a atitude de Neemias. Ele pediu uma coisa para Deus:
fortalece as minhas mãos. Será que se fôssemos nós, sendo debochado, atacado, sabe? Inventando tanta coisa, né? Denegrindo a imagem dele. O que nós ia dizer? Queima aqueles inimigos, Senhor. Acaba com eles para mim. Não, ele não pediu nem nada contra os inimigos. Ele também não pediu para parar as dificuldades. Se você ler, você vai ver que foi uma obra tremenda e bem difícil de fazer. Mas ele disse para Deus, Deus, fortalece as minhas mãos. Ele não se colocou como uma vítima. Ele pediu para Deus, Deus, me dá força para mim ir até o fim. E isso é muito interessante, por quê? Porque Deus sabe a nossa capacidade. E Ele sabe até onde nós podemos suportar. Só que Deus, Ele vê a gente maior do que o nosso problema. Ele sabe a capacidade que Ele colocou dentro da nossa vida. Ele sabe a força que Ele colocou dentro de nós. Então, quanto maior o teu problema, maior vai ser o teu chamado. Porque Ele diz que Ele não dá nada além do que nós podemos suportar. Quando eu aprendi isso, o meu papel de vítima foi embora. Né? Porque muitas vezes a gente quer se fazer de vítima. Me fizeram isso. Aconteceu isso. E aí eu quero que todo mundo fique ali, passando a mão na minha cabeça, me achando a coitadinha. Não, Deus não dá nada além do que eu posso suportar. Então vamos lá. Então é porque eu tenho força suficiente para atravessar isso aqui. E Deus vai me fazer vencer. Então, quanto maior o teu problema, maior é o teu chamado. E a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se sentir fraco, lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está com a gente. Né? Então, muitas vezes, o que nós precisamos fazer é calar a nossa alma. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É o que a gente olha e vê, meu Deus, está difícil, eu não vou conseguir. Cala-te. Né? Assim como diz no Salmo 42:10, por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor. Aprende a dar ordem para a tua alma. O teu espírito é que governa a tua alma, não é a tua alma que governa a tua vida. Porque se a tua alma, se a tua vontade governar a tua vida, um dia você vai estar a 1000 por hora, outro dia você está andando de ré. Porque um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste, isso é a nossa alma. Porque ela vive por sentimentos, por circunstâncias, por emoção. Mas não, a nossa alma vai ser sujeita ao Espírito Santo de Deus e nós vamos ser fortalecidos, e nós vamos passar e nós vamos vencer. E só acabando a história aqui de Neemias, né? Depois tem mais uma parte, a partir aqui de Neemias 6, versículo 10 ao 14, que diz assim: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado porta dentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Naodia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Olha só, os inimigos não conseguiram, eles chegaram a usar até um profeta. Compraram um profeta para profetizar desgraça para ele, para dizer, olha, tu vai ser morto hoje ainda. Eles estão buscando tirar a tua vida. E a diferença de alguém que ouve o Senhor é o discernimento. Ele discerniu naquele momento que aquilo ali não era de Deus, que eram pessoas que tinham se vendido, que eles não estavam profetizando por Deus,
eles tinham sido comprados pelo dinheiro. É por isso que nós temos que ter uma vida em Deus, porque o Espírito de Deus não vai nos deixar andar enganado. E ele disse assim: tu acha que um homem como eu tem que fugir? E esse é outro ponto, de não retroceder, de não desistir. E aqui, como essa palavra, né, uma profecia, como essa pessoa falou, né, a profecia, uma palavra profética, ela nunca vem para te dar medo, ela nunca vem para te fazer retroceder. A palavra profética, ela sempre vai vir para exortar, para corrigir, para animar ou para dar uma direção. Então, assim, não desiste. Olha para a tua vida e enfrenta, assim como Neemias enfrentou. E depois foi interessante ali a oração que ele fez. Ele fez uma oração a Deus. Senhor, lembra-te dessas pessoas. Como diz assim: Senhor, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, porque eu não vou me ocupar me amargurando com elas. Meu Deus, né? É um livro tremendo, né? As lições que ele pode ensinar pra gente, né? Como ele está dizendo: Deus, lembra desse fulano, lembra daquele ali, olha essa profeta aqui, lembra tu e trata tu com eles, porque eu vou seguir minha vida e eu não vou ficar me ocupando com o que eu não devo. E assim como Neemias, né? Nós temos que aprender a colocar as coisas na mão de Deus, deixar que Deus, né? Essas coisas, né? Que a gente não venha se amargurar: oh, Senhor, eu entrego isso aqui, né? Me ajuda, né? Mas se ocupa com outras coisas, vai em frente, avança, né? Você tem coisas maiores para viver, você tem coisas para atravessar, você não pode ficar preso ao passado. Deus, ele sabe o que está fazendo, ele tem recurso para todas as partes, né? De todas as partes. Então, assim, não te baseie muitas vezes num momento ruim da tua vida, numa parte ruim da tua vida, num tempo ruim da tua vida. Não quer dizer que porque aquilo ali não funcionou, porque aquilo lá deu errado, que vai estar sempre errado. Não te determina, cala a boca do inimigo, sabe? Te coloca na mão de Deus, assim como Neemias, ele pediu direção de Deus. Hoje o Espírito Santo está morando dentro de você, ele vai te fortalecer, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar direção. E assim como essa história, aquilo que vem do coração de Deus para você fazer, vai vir recurso, vai vir pessoa, vai ter tudo para você executar o teu propósito. Mas não deixa acabar o final da tua vida, né? Perder a tua identidade, perder o teu propósito, chegar diante de Deus com as mãos vazias. E essa história, ela acaba maravilhosa, né? Porque ele conclui a obra. Mas ele conseguiu concluir a obra porque ele teve determinação. E ele foi em nome de Deus. Ele não foi no próprio braço. Por isso que ele sempre teve força para ir até o fim. Deus deu para ele discernimento em todos os momentos, de quando era mentira, de quando era intimidação. Não deixou entrar as dificuldades no coração dele, né? Não deixou ele parar para resolver, né? essas fofoquinhas, né? E assim, vai e leva a tua vida até o fim. Conclui a tua vida, sabe? Para de escutar tanta opinião de gente que não está fazendo nada. Para de te importar tanto com o que esse vai dizer, com o que aquele vai falar. E cumpre o teu propósito, cumpre o teu chamado. Sabe, tem pessoas que estão esperando por aquilo que você tem, por aquilo que você sabe, por aquilo que você pode dar. Amém? Espere em Deus, se fortaleça nele, conclua a tua obra e vai até o fim. E justamente eu quero orar a respeito de tudo isso que a gente falou. Talvez hoje você tenha identificado algumas vozes querendo parar a tua vida, querendo trazer desânimo, querendo te dizer: não vai dar mais certo, você não vai conseguir. Quem és tu para fazer essa obra que está no teu coração? Muitas vezes eu ouvi essa voz e Deus dizia para mim, chegou a dizer através de um profeta: tu é como uma mula, eu preciso te empurrar
Por quê? Porque eu passava uma vida inteira, Deus, eu não sou capaz, Deus, olha de onde vim, Deus, eu não sei falar direito, Deus... Sabe, eu ficava argumentando com Deus. E Deus queria me capacitar, justamente eu não tenho nada de bom para oferecer se Deus não estiver comigo. Eu não consigo fazer nada se não for o Espírito Santo dele, mas hoje eu sei que ele está dentro de mim e que eu não preciso ter medo. Muitas vezes eu faço com medo, sim, mas eu faço confiando naquele que está comigo. Então, assim, te levanta, não te acovarda, porque tem muita coisa tremenda para você viver, mas para de viver na opinião, na vontade das pessoas, no que os outros acham. Te levanta, cala todas as vozes, cala a voz do inimigo e te levanta para cumprir um propósito glorioso, porque não existe nada pequeno nessa terra. Qualquer coisa que a gente faz, obedecendo à vontade de Deus, vai dar um fruto que nós vamos ver diante de Deus na eternidade. Amém? E assim eu quero orar por ti nesse momento e depois a gente vai passar para a ceia, que hoje é um dia da gente cear, né? Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, assim como nós vimos nessa história que ela é tão tremenda, assim como nós ouvimos a história de Neemias, hoje nós nos colocamos diante da tua presença, porque assim como Neemias, nós também temos situações na nossa vida que nós precisamos enfrentar batalhas, que nós precisamos, Senhor, continuar determinados e nós não podemos retroceder, como é o nome dessa palavra. Nós não queremos retroceder, porque nós queremos produzir frutos, nós queremos ser uma expressão viva, gloriosa da pessoa de Cristo nessa terra. Assim como nós falamos, Senhor, a pessoa de Cristo vivificou o nosso espírito e hoje nós não estamos sozinhos. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força para aquilo que nós precisarmos. Quando nós estivermos desanimados, o Senhor nos ajuda. Declaramos que Tu és a nossa cura, que Tu és a nossa força, que Tu tens a paz que excede todo o entendimento, que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Nós somos instruídos, nós somos acalentados pela presença do Espírito e Ele sempre vai nos surpreender. Assim como Neemias, Tu tens um propósito maior do que a nossa capacidade. Neemias foi um copeiro e Tu levantasse ele como um líder para reconstruir uma cidade. Deus, assim hoje à noite tem homens e mulheres me ouvindo e Tu tens coisas para a vida delas que é muito maior do que a capacidade natural delas. E é justamente por isso que Tu queres isso da vida delas, para que a glória seja Tua, que elas entreguem apenas a vida delas em obediência, em determinação, em persistência, em fé, para que Tu possas concluir uma grande obra através da vida delas. Eu quero Te agradecer, eu quero abençoar cada casa e declarar que eles têm força suficiente para ir até o fim. Eles vão concluir aquilo que eles começaram e o Teu nome vai ser glorificado através da vida deles. Desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero passar para o momento da nossa ceia, que é um momento fantástico, né? Jesus disse, olha, fazer isso em memória de mim. Jesus deixou registrado para que a gente sempre fizesse isso, né? E eu quero ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se
Cada um a si mesmo, então, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Amém? Aqui está uma direção do Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha, né? Ele ia partir, né? Ele ia para a cruz, ele ia ressuscitar, mas ele diz, façam isso sempre em memória de mim. Ele diz, né? Para que a gente sempre prepare o pão, né, e o suco de uva, o vinho, né, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu para a nossa vida. E se você preparou os elementos, nós queremos agora abençoar esses elementos. Porque a Bíblia diz, olha, vamos trazer à memória aquilo que dá esperança. Assim como muitas vezes você olha para alguma coisa e vê naquilo um problema e fica alimentando a sua vida com aquele problema, Jesus está dizendo, traz à memória aquilo que eu fiz por vocês. Né? Que a gente venha entender. E esse momento é um momento que é muito poderoso, quando nós trazemos à memória aquilo que Jesus já conquistou para nós. Esse momento, né, esse pão e esse suco de uva, ele não se transforma em nada, a gente não crê na transubstanciação. Não, nós fazemos isso em memória daquilo que já foi, que Jesus já fez uma vez, já foi consumado, está conquistado, já é uma herança nossa. Então nós queremos nesse momento abençoar esses elementos, né, que nós temos aqui, o pão e o cálice. Em nome de Jesus nós queremos, Senhor, abençoar e consagrar ao Senhor esses elementos, porque nós queremos trazer à memória aquilo que foi um instrumento de vitória para a nossa vida, que nos resgatou, que foi o poder da cruz. Então nesse momento você pode pegar o seu pão para que a gente possa cear todo mundo junto, né? Eu quero apresentar o pão aqui, né? E assim como Jesus disse, né? Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse pão, para chegar até aqui, teve muito processo, assim como foi a vida de Cristo. Teve que cair uma semente na terra, a semente teve que morrer, teve que brotar, teve que florescer, né? O pão foi, né? Passou por todo um processo de ser amassado, de ser assado, de crescer para chegar até aqui. Assim nós temos que trazer à memória que Cristo, ele padeceu, ele deu o próprio corpo. Ele disse, olha, vocês façam isso em memória de mim, assim como o meu corpo eu dei em favor de vocês. Quando vocês tomarem esse pão, vocês lembrem-se, o corpo de Jesus foi moído para que as nossas transgressões fossem perdoadas. Então fazemos isso em memória de Cristo, trazendo à memória que todas as nossas transgressões foram perdoadas, porque o corpo de Cristo foi dado no nosso lugar. Amém? Tomemos o pão. Assim também, nós tomamos, assim como Jesus disse, esse é o cálice, que é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse momento, nós queremos apresentar esse cálice, porque ele representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o que selou uma nova aliança, porque até Jesus sempre precisava morrer alguém, derramar o sangue de um animal para perdoar os pecados. E Jesus fez isso de uma vez por todas, entregando o sangue dele, para que nós fôssemos completamente perdoados do nosso pecado. A Bíblia diz que não existe mais condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus, mas daqueles que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, nesse momento, nós queremos trazer à memória que o sangue de Jesus foi derramado na cruz e ele selou essa aliança, né, como nós fomos restabelecidos com o nosso Pai.
e somos chamados filhos de Deus, amém? Vamos tomar o cálice então. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, te adorar. Nós trazemos à memória nesse momento, Senhor, tudo que foi conquistado na cruz. Tu vieste para consumar uma obra maravilhosa, uma obra poderosa. E nós recebemos. Nós queremos lembrar, Senhor, nós não queremos esquecer dessa obra tão tremenda. Deus, onde o teu corpo ele foi moído para que nós fôssemos perdoados, onde o teu sangue foi derramado para que nós pudéssemos, Senhor, ser restituídos como filhos de Deus. Não existe mais condenação nenhuma. O teu Espírito, ele veio habitar no nosso espírito. E assim como nós lemos aqui, a tua palavra diz que muitos já dormem, né? Muitos estão mortos, né? Porque não discernir o corpo e o sangue de Cristo. Mas nós queremos declarar aqui que nós vamos discernir, que o teu Espírito vivifica o nosso espírito. Senhor, e nós queremos declarar que o poder da cruz foi suficiente na nossa vida para restabelecer toda a nossa vida emocional, física e espiritual. Declaramos a cura dos corpos, declaramos, Senhor, a saúde emocional, financeira, nos seus relacionamentos, declaramos a paz que excede todo entendimento sobre a nossa vida, o fruto do Espírito, declaramos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada vida. Declaramos, Senhor, que é maravilhoso poder fazer parte dessa aliança. Te agradecemos, Senhor, e te adoramos por tudo no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a sua participação, agradecer cada pessoa que se conectou com a gente, que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que o Espírito de Deus te mova com força, que seja uma semana incrível para a glória do nome de Jesus, que você vá com tudo, sabe? Com coragem, com intrepidez, com tudo que o Senhor tiver planejado para a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, uma ótima semana.